todos bem-vindos. Eu sou Angie Ninho, eu sou doutoranda da Unicamp, do Instituto de Artes, e eu vou dar prosseguimento da programação do segundo Encontro de Artes Visuais da Unicamp. A gente vai dar início à conversa com os artistas do Grupo 1, que são Andrea Tomasella, Cássio Pinheiros, Isabela Pugliese, perdão se falei errado, e Rafael de Souza. Terei apoio da Maria Hilda e da Ana. Ok? Então, a dinâmica da conversa será a seguinte: cada artista terá aproximadamente 10 minutos para conversar sobre o trabalho artístico e, consecutivamente, serão apresentadas as imagens da obra. Depois disso, abriremos para o debate e as perguntas devem ser feitas por escrito no chat. No final da mesa, será possível também abrir o microfone para perguntas e comentários. Então, eu vou apresentar a galeria virtual, eu vou comentar um pouquinho sobre a criação dessa galeria, como ela funciona, mostrar para vocês, e aí eu darei a palavra por ordem alfabética, e começaria a Andrea, aí eu te aviso. Então, essa seria a nossa conversa hoje. A ideia é vocês comentarem um pouco sobre o processo do trabalho de vocês, alguns estão em processo, outros já terminaram. Então, é mais uma conversa mesmo sobre o processo de criação. Uma coisa que eu ia falar para vocês, quem não assinou ainda a lista de presença, o link está aqui no chat. E aí eu vou começar com a Andrea Tomasella, mas vou apresentar aqui, vou compartilhar a galeria. Deixa eu ver só aqui. Está vendo? Consegue ver? Vocês estão vendo? Eu não estou conseguindo ver vocês. Estamos sim, tá tudo bem. Ok. Eu só quero aqui abrir ela, maximizar ela. Agora não estou conseguindo maximizar. Espera aí. Meu Deus. Espera aí que deu uma... Espera aí, vou parar aqui. Perdão. Vou parar aqui que deu um erro aqui na... Tá. Vou compartilhar aqui. Então, a galeria foi criada nessa plataforma que chama Art Steps. É uma galeria que, para você ingressar nela, tem que logar, mas aí vocês podem logar por Facebook ou por Gmail, ou mesmo criar a conta aqui. Eu queria abrir aqui isso, mas eu não consegui. É uma pena, queria maximizar aqui. Aqui, achei. Perdão, gente. Pronto. Então, a exposição é de Estes Pontes. Obrigado a vocês por participarem, obrigado aos artistas que vão conversar hoje conosco. Aí eu vou fazer um pequeno recorrido aqui, vou começar pela obra da Andrea. Vocês podem ingressar assim, caminhar pela galeria manual, podem dar clique na imagem, olhar ela de perto, e aqui aparecerá a ficha técnica. Mesma coisa com alguns vídeos que a gente vai ver logo mais. Então, eu dou a palavra para a Andrea. Andrea está aí? Sim. Olá, Andrea, boa tarde. Bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo. Pode conversar, Andrea. Me conta um pouquinho aí do processo do seu trabalho. Bom, dessa vez, nesse EAV, eu resolvi enviar 2 pinturas, né? Essas 2 pinturas fazem parte da minha pesquisa de doutorado, que eu vou defender o mês que vem. É uma pesquisa sobre livro de artista, né? A pesquisa chama Livro em Percurso, Ensaio Poético Visual. E, apesar de ter toda essa questão envolvendo o livro de artista, que eu até apresentei na edição anterior, do ano passado, né, da EAV, dessa vez eu resolvi enviar 2 pinturas que são trabalhos, então, do percurso dessa pesquisa,
que é uma pesquisa bastante ampla e que foi assim um desafio, né, para mim, dentro do que eu vinha produzindo, né. Essas duas pinturas, elas são realizadas em lona, né, e elas têm têmpera-ovo e depois existe umas demão de pintura a óleo por cima, né. Toda a questão da cor atravessou a pesquisa o tempo todo, né. A cor era muito importante tanto na produção dos vários livros que eu fiz, né, vários livros de artista, e também teve um aprofundamento, uma reflexão sobre toda a questão da pintura, né. Então, houve todo um trabalho desenvolvido com a têmpera-ovo. Eu produzi um livro ilustrado também, né, todo feito, pintado a têmpera-ovo sobre papel. Então, aqui são paisagens, né, ainda o meu mestrado foi sobre paisagem. Eu acho que a paisagem é uma constante dentro do que eu produzo, né. Existe o conceito da paisagem interior, e eu acho que é isso mesmo que eu acho que era um pouco essa proposta do livro, sabe? Trazer uma intersecção entre a narrativa que eu estava trabalhando, né, que é uma narrativa que eu escrevi, é um texto intitulado Menina Encantada, e esse texto ele me fez assim entrar dentro de um universo cromático muito assim fantasioso, muito alegre, muito assim fantástico mesmo, né? E eu procurei nesses dois trabalhos tratar um pouco disso, sabe? Deixar a cor se manifestar, deixar sentir muito a cor assim nessa ambiência toda, né, da paisagem, né? E os dois trabalhos têm praticamente o mesmo tamanho, né? Eles são tipo 1,15 m por 80 centímetros. Aqui estão sendo apresentados em tamanhos diversos, mas eles têm a mesma dimensão, né? E essa questão também o texto, vamos dizer que foi o que gerou que conduziu toda a pesquisa do mestrado, esse texto chamado Menina Encantada, como eu disse, tinha a questão da cor, né? Tinha a questão da fantasia, e, e foi isso, foi um trabalho assim bastante diversificado, porque foi até difícil de fechar o trabalho, eu acho, porque esse texto me levou ao livro de artista, me levou a questões de pintura, eu fiz livros com gravura. Aí, no final das contas, esse processo todo, né, eu compreendi que a cor é uma preocupação que atravessa todas as minhas práticas artísticas, tanto o desenho, quanto a gravura, quanto a pintura. E mesmo no livro de artista, agora, né, eu também estava o tempo inteiro preocupada com a cor, né? Então, foi isso, eu quis trazer nessa exposição esse aspecto da minha produção, e é isso aí. Eu acho que é mais ou menos o principal. Muito obrigada, Andrea, pela sua apresentação, por compartilhar seu trabalho conosco. No final, então, a gente abre um debate assim, geral. Se quiserem ir fazendo perguntas, podem escrever ali no chat, que no final eu vou ler elas. Seguindo em ordem alfabética, temos o trabalho de Cássio Pinheiro Nogueira.
Então, aqui é vídeo, né? Deixa eu ver, cadê o vídeo do Cassius? É esse aqui, correto? O Cassius? Sim, é esse mesmo. Espera aí que deu uma loucura aqui com o meu mouse. Nossa, não sei o que está acontecendo. Só um momento, não sei o que está acontecendo aqui. Antes, se você não conseguir, eu posso passar aqui. Não, você vai conseguir agora. Vamos lá. Sim, é que eu tinha dado play para ele ser automático. Ah, tá. Aí deixei manual. Esse é o vídeo, eu vou começar aqui a rodar ele. Como eu disse, a exposição ela permite ver os vídeos e envia para a plataforma YouTube. Eu vou dar play no vídeo e aí depois você conversa, Cássius, combinado? Uhum. O Cássio, se você quiser conversar sobre o vídeo. Tá bom. Acho que depois, se vocês quiserem ver, não sei se para vocês, mas para mim travou um pouquinho aqui. Não sei se para vocês também. Aí depois, se vocês Pra mim, quiserem ver. Foi tudo bem aqui. Foi? Pra Então mim. acho que Foi. então acho que é para mim mesmo. Mas que se tiver travado, acho que era bom dar uma olhadinha lá depois na galeria mesmo virtual, que tem umas imagens. Enfim, esse vídeo já faz parte do meu trabalho de mestrado. Também vou defender agora, igual o André, no mês que vem. O meu orientador é o Felipe Salles. Na realidade, esse vídeo ele é um pouco antigo, ele é do início da minha pesquisa mesmo, mas eu acho que é engraçado isso, porque eu fazia um tempo que eu não via o vídeo e eu não ia mandar nenhum trabalho para o IAV, né? E eu falei, acho que eu vou mandar o vídeo, porque no IAV passado eu tinha mandado algumas fotografias, que também faz parte, o vídeo e as fotografias são... a fotografia é uma ramificação do vídeo, na realidade. As fotografias
Travou para mim. Travou também para mim. Aqui também. Acho que é a internet dele. É. Voltei. Travou aqui. Voltei. Voltou, voltou. Voltei. Que bom. Parou Então- em tu ter enviado fotografias o ano passado. Parou Tá, aí. o ano passado eu enviei acho que, se eu não me engano, foram 4 fotografias, e as fotografias são, né, são uma ramificação do vídeo, né, que eu fiz uma exposição também na Casa do Lago, nessa época, e o vídeo eles transitavam, né. E, como eu estava falando, fazia tempo que eu não via o vídeo, né, estava imerso na loucura de escrever o texto da dissertação. A Maria falou que ia fazer a qualificação, né? Nossa, nem fale. Mas nesse mergulho aí do texto, e eu acabei, não ia mandar nenhum trabalho para ia ver, mas eu acabei enviando o vídeo e vendo ele depois que eu enviei, né? Como você percebe que as respostas, não é resposta, mas as conexões estão ali, você nem percebe, né? Isso é uma loucura, né? Porque depois que eu terminei o meu texto, eu percebi que o vídeo era exatamente um resumo de tudo que eu tinha escrevido, entendeu? Então, isso é muito, muito maluco e importante, assim, para perceber como, no meu trabalho em si, né, porque o título do vídeo e do meu trabalho é uma pergunta, é um questionamento. Qual o seu lugar? E quando eu faço esse questionamento, que é o guia, é uma pergunta guia para todo o meu trabalho, qual esse meu lugar imagético, na realidade, que eu tento descobrir, né? De que maneira ele se forma, de que maneira eu canalizo esse mundo imagético, porque, como eu sempre falo, enfim, para os meus amigos, eu acredito que eu aprendi, a minha primeira fala foi a imagem, não foi a palavra, né? Então, principalmente por causa da minha avó, minha avó materna, que contava muitas histórias para mim quando eu era muita criança, e isso realmente me atiçou minha imaginação, acredito que meu inconsciente também, e vem me guiando até hoje, né? Então, o vídeo é exatamente isso, é um resumo do que é esse ir e vir, né? Esse exercício sem fim do dentro e fora, como é muito particular, todos nós fazemos isso, né? Esse dentro e fora constantemente, e como é complexo você entender esse dentro e fora, como é complexo você tentar dar respostas para aquilo que você quer desocultar, né? E também eu falo isso, eu acho que eu entrei no mestrado não foi para achar resposta. No princípio, você quer achar resposta, né? Você acredita que vai achar resposta, e isso é uma pretensão assim que não, sem tamanho. Enfim, depois você vai perceber que não é exatamente isso. E comigo foi assim. Na realidade, eu não fui encontrar resposta, eu fui tentar entender e desocultar essas imagens, né? Esse lugar meu que tem muito tempo, que tem muita memória, que tem muitas ou milhares de questões inconscientes, né? Enfim. E essas imagens desse vídeo retrata bem isso, né? A fotografia ali, a fotografia que essa pessoa segura, sou eu, né? Então, um olhar mesmo, me olhando internamente ou olhando para fora ou para dentro ao mesmo tempo, né? Como o meu orientador é o Felipe trabalha muito com essa questão da energia psíquica, né? Do Jung, e desde o princípio isso também foi um guia para o meu trabalho, né? Dessa coisa simbólica. Eu acredito que a canalização das minhas imagens estão muito a princípio ligada a isso mesmo, a essa questão dos rituais da vida, né? Que se transformam em símbolo, que se transformam em energia. Eu acredito que é exatamente isso, né? Que a minha avó, o meu pai, que também é um personagem da minha narrativa, e a minha amiga Ive,
que eles estão ali, né? Aquelas 3 imagens, acredito que a primeira que aparece é eu pendurado num cabideiro, né? A segunda imagem é da minha amiga Ive, que está duplicada, e a terceira está ali, a minha avó materna, minha família inteira está ali, né? Eu criança ainda, de um aniversário de 1 ano, mas está minha avó materna, o meu pai também está ali, que são os personagens da minha história. Um dos principais desafios desse trabalho, eu acredito, foi entender mesmo essa canalização dessas imagens, porque eu discuto isso com o diálogo com os 3, né? Com meu pai, com a minha amiga e com a minha avó. Mas um dos desafios principais realmente foi conversar com minha avó, porque ela morreu em 94, né? Então, como criar esse diálogo? E foi basicamente pela memória, mas eu acho que os sonhos que eu tive com ela no decorrer desses anos me ajudaram muito, né? Então, a entender alguns significados de algumas questões, né? Então, eu acredito que é isso. Depois, quiser assistir de novo o vídeo, acho que é interessante. Sim, é muito interessante mesmo. Muito obrigada, Cássio. No final, a gente pode conversar um pouco mais, também fica aberto para fazerem perguntas. Mas vamos continuar agora com, me desculpa o seu sobrenome, não sei se vou pronunciar certo, mas é Isabela Pugliese ou Pugliese? Não, tá certinho. Pugliese. Pugliese? Ah, ok, perfeito. Então, a Isabela Pugliese também, ela nos vai apresentar um livro da artista, não é? Isso. Mas São aí 2 trabalhos em formato de livro. Exatamente, aí ela nos compartilhou aqui uns vídeos para a galeria, então vamos assistir um pouquinho. Acho que está muito acima, peraí, vou ficar um pouquinho mais longe. Então, vocês estão percebendo, estou caminhando pela galeria manual, né? Aí ela, às vezes, dá umas plugadas. Vamos lá. Esse foi o primeiro. Meu Deus, ele não está deixando sair eu daqui. Mas eu acho que a gente teve uma ideia, né? Depois vocês podem entrar e ver mais. Outra similar, né, Isabela? Isso, são outras imagens, mas o formato é bem parecido, assim. Se você quiser ir falando enquanto eu vou rodando, que ele não tem áudio. Beleza, posso falar, então. Bom, esse trabalho, né, esses 2 livros, eles foram feitos durante uma disciplina que eu fiz no último semestre, com a professora Marta, né, uma disciplina, acho que de processos autobiográficos. Na minha pesquisa, né, eu me debruço sobre as imagens fotográficas amadoras, pensando os álbuns de fotografia como os arquivos do cotidiano, e eu comecei a produzir a partir de imagens de família, depois também me apropriando de imagens encontradas na internet, mas aí durante essa disciplina eu voltei às imagens dos álbuns de família, fazia tempo que eu não fazia isso. E pensando também os álbuns como arquivos, pensando que eles podem ser manipulados, recombinados e recriados, né? A coisa de redispor, reorganizar essas imagens, né? E uma questão, assim, visual e temática que norteia, assim, essa minha pesquisa é a coisa de encontrar repetições.
E então, nesses dois trabalhos, né, um chama 2+2, que é esse que você passou por último, e o outro chama 3. Todas essas imagens desses livrinhos, né, elas são realizadas a partir de fotografias que eu encontrei nos álbuns de famílias. Nesse 2+2, né, sempre tem duas pessoas e posando com bolas, né? A coisa da pose me interessa muito, assim, né? E de poses comuns. E o que aconteceu, né, foi que eu encontrei fotografias do meu irmão com a minha prima posando com bola e da minha mãe com a prima dela, em fotografias que têm aproximadamente 35 anos de diferença, né? Então, e aí eu recorro nesses livros também a uma questão material, depois eu posso falar mais sobre isso, né, da gravura, para fazer essas sobreposições e essa ideia de revelação, apagamento, então das imagens serem parecidas, de ter uma semelhança, mas elas estarem um pouco veladas, um pouco reveladas. No outro livro, que é esse que chama 3, tem bailarinas que estão posando, são imagens da minha mãe, ela foi uma profissional da dança, assim, e tem um outro atravessamento aí, que também, as coisas vão tem outras camadas, que é o fato de que minha mãe é uma pessoa hoje em dia que tem Alzheimer, e uma das questões que ela tem limitação é justamente essa questão gestual, motora. Então, nessas imagens, ela é um desses corpos que está posando, que está organizado, que está coreografado, né? Me interessa essa coisa do corpo, da pose, da coreografia dos corpos, né? Da repetição, como eu já falei. Então, sei lá, tem essas camadas pessoais, né? Se eu não estivesse aqui falando, provavelmente vocês não iam saber, né? De se tratarem de imagens que eu encontrei nesses álbuns da minha família, mas essas repetições de geração, ou que tem a ver com essas questões mais pessoais e poéticas dessas pessoas, né, do meu cotidiano. Eu acho que essas investigações, elas vão se desdobrar também nesse trabalho para a questão da xilogravura, né, porque eles são 2 trabalhos em xilogravura, em que eu me utilizo de matrizes 10x10, então são matrizes, né, de pequeno formato, mas todas as matrizes que compõem esses livros, elas têm o mesmo tamanho, e o material, as páginas, né, as folhas, são de papel para restauro, muito fininho, né, acho que a gramatura é 9, assim, é muito fininho mesmo, né, então é um material que acaba conferindo transparência, né? Então, essa coisa de você tá numa página e conseguir ver um pouquinho da outra, né? Dependendo da imagem, e das imagens irem se sobrepondo, né? Então, foi um material que eu acho curioso ao mesmo tempo também, que é essa coisa do restauro, né? Que revive alguma coisa, né? Um material que é usado para restauro, é uma questão importante para mim, assim, o material das páginas. Também os 2 álbuns, eles começam com a imagem que é só da matriz, né? Só dos veios da madeira. Então, me interessa também essa imagem da madeira a madeira e os veios como imagem, por si só, né? E a coisa das imagens irem aparecendo dos veios e das linhas bem fininhas, assim, né? Sim, de uma certa delicadeza ali na lida com a madeira, né? Porque a xilo tem uma coisa também bruta ao mesmo tempo, né? Um material duro, tal, mas acho que me interessa essa contradição de um gesto delicado numa prática ou num material que é mais bruto, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, tem alguns atravessamentos, assim, nesse trabalho, né? O vídeo também é uma maneira o ideal seria que fosse um trabalho manipulável, né? O trabalho em si não é o vídeo, né? O vídeo é só uma adaptação para ter uma ideia do que são esses livros. Sim, o vídeo é bem interessante, ainda mais para expor numa galeria virtual, né? Porque quando a gente coloca só a imagem, que nem aqui do lado, temos as matrizes, né? Sim. E dá para ver que é machilho e tal, mas eu acho que quando vemos o vídeo dá para ver a qualidade do papel, o formato, então, o livro em si. Então, acho que para que são trabalhos tridimensionais, nesse formato da galeria virtual, é uma boa opção apresentar.
Mas depois a gente conversa mais, quem quiser fazer perguntas também vai aí tendo elas, que no final já quero fazer assim uma super conversa. E, para finalizar, temos a Rafael de Souza. Rafael conseguiu entrar? E eu não Eu acho que percebi. agora sim. Tô com medo de apertar os botões aqui para não cair de novo. Mas você está aí, é isso? Tá, né? Rafael, você me escuta? Rafael apertou o botão, eu acho, que ele falou. Ai, ai, ok. Talvez Bom, seja bom o Rafael ficar sem a imagem, talvez isso ajude, não sei. não, mas ele não tem imagem, né? Ó, o Ah, Rafael, daqui eu vejo a imagem dele. a imagem dele? Você fala câmera? Isso, exato. Ele Ah, eu tira a não vejo a câmera. câmera. Pode ficar assim a câmera. Eu vou Eu vou falar. tentar não abrir a câmera, pelo menos por Não, enquanto, tá? tudo Porque bem. eu acho que é isso que tá meio sei lá, eu não entendo de tecnologia, então vamos lá. Tá bom. Tá? Então, Vai. Rafael vai apresentar a obra Gargantua, é isso, né? Gargantua, isso, legal. É essa aqui. Então, pode falar, Rafael. Tá, então tá. Eu acho que eu vou contar um pouco da história dessa pintura. Ela é uma pintura que foi iniciada ali em fins de 2018 e eu terminei ela no início de 2019. Então ela tem mais ou menos 5 anos. Ela é a última pintura de uma série que foi intitulada Grotesca, na qual eu basicamente pintava figuras de monstros. Eu já vinha fazendo isso já há algum tempo, mesmo no desenho, que foi onde eu comecei, né? Depois os grafites urbanos, que foi o primeiro estilo de pintura que eu experimentei. E depois que fui para a universidade, na pintura de ateliê, né? Continuei com a mesma pegada de ter como referências essas figuras de monstros, de bestas, de demônios, enfim. Muitas delas oriundas da iconografia do rock, né? E boa parte delas também do cinema de horror, da literatura de horror, enfim. E aí meu orientador na época chamou as minhas pinturas e falou: nossa, que seres grotescos que você pinta, né? Eu achei curioso, fui atrás dos significados, né, possíveis desse termo, que até então tinha sido empregado como um adjetivo, né, lá pelo meu orientador, isso idos de 2015, 2016, já faz um tempinho, né, que eu fiz a graduação. E aí eu comecei a pesquisar, me aprofundar um pouco mais nesse termo, né, buscar as origens, a etimologia da palavra e tal, e descobri algumas coisas interessantes sobre essa noção, né. Me aproximei de outras noções, né, do monstro, né, e uma delas foi a própria noção de grotesco, né, que tem uma certa semelhança, né, de significado ali com o termo, com a ideia do monstro, né. Então, essa pintura Gargantua, ela traz nesse título aí uma referência a um monstro medieval, né, do livro do François Rabelais, chamado Gargantua e Pantagruel. São dois gigantes, um pai e um filho, que perambulam pela Europa ali pós-medieval, ali do início do Iluminismo, fazendo uma série de escatologias, né, de comportamentos corporais que denotariam então essa questão do grotesco, do corpo grotesco, né? Então escatologia, teratologia, referências às partes baixas do corpo, aos orifícios corporais, enfim, todo esse tipo de relação com o corpo, né? Então, grotesco é essa palavra que vem do italiano grota, né, que quer dizer gruta, caverna, sepultura, enfim, ela designa diferentes tipos de lugares subterrâneos. Foi cunhada em fins do século XV, quando descobriram ruínas da Domus Aurea, né, que teria sido um palácio do Nero, aquele cara que botou fogo em Roma lá. E nessas ruínas, nesses subterrâneos que foram descobertos ali perto do Coliseu de Roma, eles encontraram pinturas nas paredes, algumas esculturas, que eram corpos híbridos, né? Eram figuras que misturavam corpos humanos com de plantas e animais, basicamente. Muito próximas das que foram encontradas depois em Pompeia e Herculano, né? 3 séculos depois, acho que é isso. Enfim. Então essas são as figuras grotescas, né? Tem até lá nos documentos de um dos autores que eu pesquiso, que ele estudou, né, que aparece esse termo como que designou essas figuras que foram descobertas lá no século XV.
Essas figuras foram sendo referência, né, para vários artistas do Renascimento. Leonardo da Vinci faz menção a elas, né, tem um trabalho dele que são as cabeças grotescas, né? Os pintores flamengos, né, o Bosch, o Briga, é muito fácil de identificar as figuras de monstros, né, tanto da antiguidade quanto da mitologia cristã, né, na pintura desses caras. Já na era moderna, o Goya explorou muito essas imagens, ele teve conhecimento delas. E na arte moderna a gente vê várias referências, né, a fealdade, as desproporções, a informidades, né, a corpos abertos, a corpos que se ligam a outros corpos, enfim. Então o corpo também é uma noção importante, né, para o meu trabalho, a noção de corpo, a noção de imagem, né, porque eu usava muita reprodução fotográfica, né, fazia colagens, montagens, e essas colagens e montagens serviam para fazer pinturas como essa que vocês estão vendo aí, né, que é uma das pinturas da série grotesca. Essa série foi já exposta já numa mostra individual em 2020, de modo virtual também. Tem um catálogo, se vocês quiserem olhar depois, aquela plataforma ISU, não sei se a pronúncia é essa, ISSU, catálogo da Mostra Grotesca. E um dado curioso, assim, depois eu ponho assim, que entre a seleção aqui para a exposição do nosso encontro e a exibição dela agora, né, ela também foi selecionada para um salão de arte. Então essa pintura foi embora. Eu não a tenho mais, ela está deve ter chegado já em Ubatuba, lá no Salão de Artes Visuais, que abre semana que vem. Então essa pintura vai estar numa parede por lá. Bom, eu trabalhei com óleo, cera e tela. É uma pintura bem espessa, não sei se dá para aproximar a imagem para vocês verem, né? É uma pintura com bastante matéria, né? Então a tinta ela se tornou uma espécie de material que me deu condições de explorar noções de tridimensionalidade, né? De materialidade, de corpo, né? Então comecei a pensar a tinta a óleo e a cera como materiais que criavam uma espécie de pele, depois uma espécie de carne, depois essas texturas, né? Essas rugosidades, essas entrâncias, né? Isso tudo foi me interessando para romper. Aqui cortou. Para mim também. Bom, enquanto o Rafael volta, se vocês quiserem ir escrevendo perguntas, comentários, no chat está aberto ali. Não sei se Rafael saiu. Não, ele está ali, mas não conseguimos ouvir ele. Eu acho que bom, qualquer coisa a gente retoma com o Rafael, volta, faz umas perguntas para ele e a gente dá continuidade. O que vocês acham? Sim? Para não ficar esse mudo. Eu vou continuar aqui compartilhando a galeria. Eu vou dar play aqui, aí ela vai rodar sozinha, enquanto a gente vai conversando. Não, ela não está rodando sozinha, vai. Gente, então, tem perguntas? Vamos ver. Você está tendo acesso aí ao chat? Eu coloquei uma. Sim, já vi. A Maria Hilda pergunta para todas as artistas, quais são suas referências visuais e conceituais? Andrea, quais são suas referências? Bom, na pesquisa eu usei um pouco de Bachelard, né, na questão do devaneio, né, já que eu entrei por essa questão toda do devaneio imaginativo. O texto que foi assim o eixo do doutorado é um texto fantasioso, né, imaginativo. Então eu usei o conceito de devaneio operante do Bachelard, todas as suas colocações sobre a imaginação, né, sobre a imaginação humana, e
Sobre livro de artista, eu pesquisei muita coisa, pesquisei bastante, amplamente, mas e fiz muitas experiências, né? Eu fiz experiências à la William Blake, eu fiz experimento, porque como eu não sabia como que era o livro que eu queria produzir a partir desse texto escrito por mim, né? Uma pesquisa que se desenvolveu a partir do interesse de unir um texto com imagens, né? Eu estava aberta, então eu fiz umas gravuras em metal baseado assim um pouco no trabalho do William Blake, né, do final do século XVIII, e também o jazz do Matisse foi muito importante, porque Matisse é importante para mim, é uma referência visual, e também o próprio livro dele, Jazz, foi muito importante, porque tem uma parte do doutorado que eu passei a trabalhar também com recortes de papel, trabalhei bastante com colagem, né? A própria preocupação de Matisse com o desenho e com a cor, eu acho que era uma preocupação básica, assim, uma questão que eu vinha carregando comigo, né? Como o Cássio, acho que foi o Cássio que falou sobre sobre perguntas. A gente vai para a pós-graduação, você tem questões, são questões plásticas, visuais que te esquentam a cabeça. A minha era o desenho e a cor. Então, nisso, o Matisse era um livro de cabeceira dele, né? O Escritos e Reflexões sobre Arte, também me trouxe sempre muito material. E o seu livro Jazz, né? E todos os livros, a própria os livros também, mas assim, sei lá, de tanto, que livro é tanto? Eu pesquisei livros ilustrados, os livros de artista, e então foi assim, a perder de vista. Mas eu diria que, de maneira geral, foram essas mais as principais, sabe? Sim, a Maria Hilda comentou que ela pensou, por causa do seu trabalho, aquela paisagem específica, né? Que está aquela maior, Guinar, não sei se fala assim, Guinar. Eu lembrei muito daquelas paisagens de montanha com as nuvens, assim. Sim, Eu moro em Minas atualmente, eu sou paulista, mas moro em Minas. Guinhar é uma referência visual importante para mim. Ele tem essa Nossa, eu coisa, arrepiei, gente. tem uma suspensão no trabalho dele, que esse texto da Menina Encantada, que é a história de uma menina voadora, uma menina que voa, então tinha um pouco essa coisa de cores flutuantes, de cores, de coisas voando, e o Guinhar tem esse trabalho com a paisagem, né? Coisas que ele fez aqui em Ouro Preto. É um trabalho muito emocionante. Aqui tem uma pequena casa em Ouro Preto, né? Onde tem tem os retratos de Guinhar, que são assim uma coisa muito tocante, é lindo, porque você vê exatamente um ponto importante nessa pesquisa. Eu trabalho de observação, sempre trabalhei de observação, mas é uma questão de você trabalhar com a observação e o imaginário, como o Guinhar fazia, deixar aberta essa invenção. Isso, quem fala, né, essa coisa da transvisão que a gente consegue, que é muito importante para o artista, né? Você vê a realidade objetiva, aquilo te move, aquilo te contamina, aquilo te interessa, aquilo você registra, mas ao mesmo tempo você entra com uma outra dimensão, que é a do imaginário, e você une as duas coisas no trabalho artístico. Eu acho que foi mais ou menos esses caminhos que eu andei perscrutando no trabalho, sabe? Por isso que eu também usei Bachelard, que fala desse devaneio. Ele fala do devaneio operante, quer dizer, você dá uma viajada, mas você
registra aquilo, você escreve, você esboça. O esboço, a questão do desenho, do esboço, da anotação da ideia é fundamental no meu trabalho, seja a anotação de um poema, uma ideia visual. Então, eu acho que esses caminhos me interessaram bastante na pesquisa. Andrea, muito obrigada, muito bonito o seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho também, desde o mestrado, né? É uma coisa que chama a minha atenção, não tem nada a ver com a ideia conceitual, mas sim com a técnica. Você trabalhava antes com cera, não era? Não. Ah, não, perdão. Mas aí você está trabalhando aqui com esse óleo com ovo, né? Eu trabalhei bastante com tempera ovo. Tempera e ovo. A receita de Alfredo Volpe, Exatamente. passada em aula por Evandro Jardim. Uhum. E então é a dita tempera grassa. Grassa em italiano quer dizer gorda. Então eu preparo uma pequena maionese com a têmpera, né, com o ovo, Sim. e aquilo é misturado, vai um pouco de óleo de linhaça, e você tem então um material que você prepara na hora com os pigmentos, né? Uhum. E acaba ficando, ela seca rápido, seca, mas não é tão rápida, ela tem um pouco mais de elasticidade por causa do óleo de linhaça. E qual que é o resultado? A grande questão dessa pesquisa é que a têmpera, quando seca, ela clareia. E o óleo, a gente sabe que o óleo ele escurece um pouco por causa do óleo de linhaça. Então, como eu estava muito interessada nessas cores assim meio fantásticas, eu chamei de Parece cores aquarela, etéricas. né? Cores etéricas, eu chamei. Porque a minha menina da história que eu queria trabalhar era uma menina voadora, então eu pensava muito assim, cores malucas, violetas, umas cores assim. E com a têmpera, com a têmpera ovo, eu senti assim que a cor ficou mais intensificada, entendeu? E o papel, né? Eu usei o papel e o papel também, eu consegui uma mistura entre o desenho e a pintura, sabe? Uhum. Eu consegui, assim, deixar as coisas um pouco esboçadas, mesmo Sim. na pintura, sabe? Era importante, eu queria dar um quê de esboço para o meu livro, um quê de inacabado. Isso era... Se juntaram tantas ideias e assim poéticas para esse trabalho que, como eu disse, foi um desafio fechar o trabalho. Não sei se está fechado, acho que vai ver que não. Sim, isso é verdade, né, gente? Tem que só terminando o doutorado, Fecha para terminando o doutorado já está bom. Sim. Então, eu ia perguntar, você já respondeu mesmo, tem a ver, essa técnica é justo por essa procura da cor, né, que você fala que a cor é importante na pesquisa. Então, a limpeza da cor na têmpera é muito interessante, porque ela clareia, é como o guache, que fica mais claro na hora que seca, né? Então dá uma luz muito grande. A pesquisa também correu por uma questão sobre a luz na pintura, né? E foi através da têmpera que eu acho que eu consegui a luz que eu precisava nessa pintura. Tudo isso para fazer um livro, hein, gente? Não, mas é interessante esse processo, né? As explorações e experimentações que a gente faz, né? E também tentando procurar linguagens, suportes, materiais que se adequem ao que a gente está procurando e tenta mostrar, apresentar, né? Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com, assim, o processo vai continuar, o trabalho é um contínuo, né? E eu acho que outra ideia fundamental, que eu acho assim, um conceito fundamental dessa pesquisa é a tentativa. A arte é tentativa, como disse o Pareizon. Então, eu acho que
é fundamental. Então, eu fiz muitas experiências com vários materiais, e a pesquisa é isso, né? Sim. É essa tentativa que eu acho que também eu acho que a gente tem que mostrar essa intenção de experimentação, né? Sim. Para as coisas também em arte não ficarem muito fechadinhas, muito arrumadinhas e também muito comportadinhas, né? Acho que a gente corre o risco sei lá, não sei, um certo enquadramento, não sei. Acho que isso é um pouco neura de pandemia. Não, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que o processo de pesquisa é isso, é experimentar, procurar, selecionar, né? Descartar, testar, é isso. A gente vai procurando nossos caminhos. Obrigada. Eu vou dar aqui a palavra para Cássius, e aí tem 3 questões. Uma que era sobre conversar um pouquinho sobre essas referências suas, né, conceituais ou artísticas que você desenvolve no seu trabalho. Outra é a Ana perguntando por que você optou por fazer o vídeo em preto e branco. E se a Maria Hilda também pergunta por que se o áudio seu foi produzido por você, como, e se foram esses sons apropriados no seu trabalho. As minhas referências, eu acho que são... Eu sempre falo que eu sempre gostei muito de fotografia em si, mas, por incrível que pareça, as minhas maiores referências foram artistas do cinema, na realidade, né? Isso é muito louco, mas eu gosto muito de Tchaikovsky, né? Tem um filme dele chamado Stalker que eu adoro, assim, enfim. Isso me pegou bastante desde o início, assim, que eu comecei os meus trabalhos. O Bergman também, enfim, sou esses grandes artistas assim do cinema, mas acho que são as minhas referências assim, também porque por trabalharem muito com essa questão interna mesmo, né, e existencial, enfim, que me fascina muito, né? Então eu acredito que é isso. Mas conceitualmente, eu sempre imaginei que meu trabalho ele passava um pouco pelo surrealismo, né? Mas aí depois eu percebi que, na realidade, o que tem de surrealismo, talvez... Eu lembro de uma frase do Fernando Lemos, numa entrevista, que é um artista luso-brasileiro, um fotógrafo, que ele falava que só se apropriou do surrealismo para desocultar as imagens, né? E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é bem isso, assim, que eu me apropriei do surrealismo, talvez, né? Para me desocultar minhas imagens, né? Desse caminho que se apropriava muito do sonho, mas na realidade o surrealismo ele trata muito da realidade, do real, né? A gente acredita que é no início do entendimento desses conceitos que é algo muito subjetivo, enfim, mas trata mesmo desse contraponto com a realidade. Sobre o PB, eu lembro que uma vez o Maurício viu algumas imagens minhas, ele tinha coloridas e preto e brancos. Aí ele falou para mim: olha, Cássius, as suas imagens preto e brancas é uma coisa, as coloridas são outras coisas, completamente diferentes. Sim. E eu percebi nessa fala do Maurício que ele tem razão, né? E eu falo que a minha pele é monocromática, mas por quê? Eu acho que talvez não só a questão da identificação, mas eu nasci à beira de um rio barrento, sabe? Eu sou do norte, eu nasci em Rondônia, nasci na beira do rio Madeira. Então acho que isso me... E o branco e o preto, ele é a base, né? Ele está lá, né? E isso acho que
isso interfere muito no meu trabalho. Então, o preto e branco, eu acho que ele tem essa significação, assim, né? Não a questão do bruto, mas é de uma outra, dessas referências tão internas minhas que me fazem com que eu transporte para esse preto e branco, né? E as minhas imagens coloridas realmente são uma outra coisa, completamente diferente. E eu acho que é isso, do preto e branco. Agora, o som eu acho que é legal essa pergunta, Maria, porque o som que está no vídeo hoje, ele é um pouco diferente da minha primeira versão. Eu não vou falar que eu gosto mais da minha primeira versão, mas é que a primeira versão do meu vídeo tinha muitas passagens de som do Radiohead. É uma banda inglesa que eu adoro. E eu acho que tinha um outro significado com as músicas do Radiohead, entendeu? E eu não fabriquei nenhum som. Na realidade, isso são de algumas bibliotecas que eu tenho. Eu tive que mudar porque enfim, não tenho autorização para usar essas melodias do Radiohead, então não teve como mantê-las. Mas eu não produzi nada, são basicamente de bancos de som que eu tenho, que as pessoas me mandam, que eu vou vasculhando, né? E é um jogo mesmo de tentativas, né, de erros e acertos ali que você vai, na edição, você vai colocando. E eu gosto muito de música, então isso também acredito que facilita um pouco nessa composição. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Faltou os outros dois artistas, né? Talvez comentarem as suas referências, não foi? Maria fez pergunta para todos? Sim, mas eu estava falando sobre o Cassius, mas ok, vamos seguir então. Ok. Desculpa, achei que Imagina. era como... Não, é porque Cassius estava ali, mas sim, vamos então seguir com a Isabela. Você quer conversar um pouco sobre suas referências? Bom, pensando na minha pesquisa atualmente, acho que pensando assim em apropriação de fotografia, assim, referências importantes são a Rosângela Renault, a Rosana Paulino. Quando eu comecei a fazer gravura, a minha principal referência, assim, não sei se é referência, mas acho que tipo o impulsozinho, assim, foi da Chilo de Cordel. Eu acho que porque me interessava muito a coisa do pequeno formato, de uma imagem narrativa, enxuta, né? A coisa de ser uma gravura em que a linha é preta e não. É porque esse trabalho que a gente está vendo é diferente, né? Ela é bem preta, com exemplo. Mas eu comecei a fazer gravura na outra lógica, principalmente, sabe? E com umas gravuras bem essa coisa do pequeno formato, de parecer um carimbozinho mesmo. Mas acho que nessa linha desse trabalho, por exemplo, acho que tem trabalhos da Luíse Vaz, né, que é uma professora do programa, que dialogam bastante. Mas acho que, no geral, também gosto muito de trabalhos, sei lá, mais enxutos, mais sutis, tipo o trabalho do Leonilson, ou então uma coisa mais da linguagem gráfica, assim, tipo, sei lá, pintura da Vânia Mignoni, que é uma pintura mais gráfica e mais narrativa, assim, acho que são essas coisas, assim. Eu acho um pouco difícil relacionar tudo, eu não acho fácil essa pergunta, assim, de referência, Até porque numa pesquisa é muito complexo, né? Que a gente vai procurar alguém que tem certa afinidade e a gente aprofunda e de repente encontra alguém que não tem não dialoga com o nosso trabalho, mas aí a gente se encanta e vai atrás também. Então a gente é cheio de referências, não só artísticas, pelo menos no meu processo, né? Eu acho que para vários artistas acontece. E acho que caiu aqui, deu uma travada para mim, né? Onde você caiu, meu Deus. Mas eu acho que nem sempre as nossas referências importantes vão... Eu estou percebendo isso, nem sempre elas vão caber na pesquisa, né? Sim, Tipo isso, eu falei da Chilo de Cordel, que para mim foi importante, mas não... Provavelmente, eu não citei...
isso até agora, nenhuma linha, nenhum trabalho, não está no texto e acho que não vai aparecer. Mas eu acho que isso é legal, assim, né? A gente vê que às vezes não é tão lógico. Né? Eu também trabalho com fotografia, eu fiquei super curiosa para saber com apropriação de arquivo e tal. Voltei. Oi, Andy! Ai, perdão, gente, até perdi o fio da fala, mas continua, Não, Maria, tudo bem. vai. Não, eu tô falando que é legal a gente conversar e ouvir, né, dos artistas, porque muitas vezes realmente quem olha tem algumas referências que são muito básicas quando você fala apropriação de imagens pessoais, tá? Eu também, Rosângela Renault, tipo, tá no Olimpo, né? Então, mas tem outras coisinhas que eu acho que é o que faz o seu trabalho ser seu, né? Quando você Sim. fala do Cordel, quando você fala da Vânia Mignoni. E realmente, não tem tanto a ver, mas quando a gente olha, não, tem a ver sim, né? Tem a ver. Você vê que a individualidade daquele processo tá nessas coisinhas estranhas que aparecem, né? Que não é o que tá, você vai estudar fotografia de família, você vai pro Boltanski, você vai pro... mas de repente é num outro detalhezinho, assim, que tá a chave para aquilo pegar a gente, assim, né? Pega a gente porque tem cordel lá dentro, que tá dentro do seu pensamento, na verdade, né? Sim. Eu acho muito interessante saber dessas referências, além das referências, né, que são muito explícitas, assim, até lógicas, né? Sim, e todos temos assim, até referências em comum, né? E às vezes, que era o que eu falava, nem dialoga com o trabalho, mas a gente é cheio de referência. Então, realmente, eu concordo com Isabela, e isso é uma pergunta bem difícil, porque eu fico pensando, se perguntassem para mim, uma pesquisa, seja mestrado, seja doutorado, nesse um ano, você olhando, além de seu caminho também artístico, né, que você passou pela graduação, você vê o dia a dia, o cotidiano que eu estava falando, então é bem complexo mesmo dar um recorte e falar, meus artistas, os meus referentes são X ou Y, né? Não, Mas é isso. E também tem aquela questão, eu acredito que tudo se relaciona, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, para a gente pensar, né, no nosso trabalho, né? É claro, Sim. vai se relacionar de alguma maneira, pode ser pequena, grande, assim, mas tem que pensar sempre nessa dinâmica, né? Sim, que nem você falava sobre a sua referência, era mais sobre o cinema, e que parecia muito louco, mas não parece louco, faz sentido, né? De pensar esse branco e preto, eu já fiquei pensando naquela época o cinema mudo, quando era preto e branco, aquela questão do movimento, ele também tem a base da fotografia, então tem tudo a ver, não está desligado, eu acho, né? Do ponto de vista, não sei se é por ali, mas... Eu acho que tem uma Isabela. coisa de referência também que é legal e que me interessa assim nessas conversas, que é sobre quando outras linguagens são a referência, né? Porque é visual, a Isabela trouxe, e o Cassius, quando disse, vocês vão achar muito louco, e aí tu falou cinema. Quando tu falou vocês vão achar muito louco, eu achei que talvez fosse dizer alguma coisa de literatura, ou uma linguagem muito que eu não acho distante também, porque às vezes é isso, um escritor, na verdade, busca por algo que é o que tu busca, só que vocês usam linguagens diferentes, mas a referência se dá nesse fazer... Ter a mesma linha de pensamento, Exato, né? Exatamente. Sim. Isabela, eu queria te perguntar uma coisinha. No seu vídeo, eu observei que você usou um papel bem fininho, né? E então você não tem, vamos dizer, você não pensou em termos de capa, você não trabalhou com a ideia de conteúdo e de continente, né? Você já começa diretamente o próprio papel das Chilos, você montou o livro, e aí eu queria te perguntar, por quê? Como que você pensou isso? Não sei, não sei como falar isso, satisfez, trabalhar com um outro material, uma capa, eu até cheguei a investigar. Me agradou mais a ideia eu abro e fecho com matrizes, acho que elas não são agora faz um tempo que eu fiz o trabalho, não lembro se elas são exatamente iguais, né? Mas elas são matrizes que é a impressão só da madeira, nenhuma imagem gravada, nenhuma figura.
né? Só a imagem da madeira. Então, para mim, foi satisfatório ter essa imagem como uma imagem inaugural que servia como capa, né? Tanto que, porque até se você virar o livrinho, você tem praticamente a mesma imagem dos dois lados, né? Ele funcionaria assim. E também por já dar essa característica dessa transparência. Não sei, para mim, foi o jeito que eu encontrei, assim, materialmente, e que foi mais satisfatório, assim. O que me interessou foi que o objeto, o livro, ele ficou mole. Como ele não tem a capa, às vezes a gente faz livros com papéis moles, papéis transparentes, papéis com gramatura ínfima, mas assim, sem uma capa, o próprio objeto fica flexível, e o seu é flexível, né? O papel dobra. Sim, tem uma mole. Coisa, sei lá, É a hora que você coisa meio vulnerável, assim, né? Exato, porque o livro é feito para mão. Por incrível que pareça, nós estamos só olhando, mas ele é feito para mão, né? No fim, então, ficou um objeto que, não sei, tem que mexer de uma maneira muito delicada, né? Eu fico com medo até quando outra pessoa mexe. Mas porque eu acho ficou muito... Eu acho mas que quando isso você falou do bonito, cordel, fez sentido para mim. Quando você falou do cordel, aí fez sentido para mim. A coisa da manipulação. O objeto que você criou, porque o cordel também é assim, sei lá, uma coisa pendurada, é um varal, são coisas assim delicadas também, né? Não, mas só para te cutucar, para te... Não, mas é curioso isso que você falou, porque, por exemplo, eu gostei dessas imagens impressas também, em outro modo, num papel com outra cor, outra gramatura. Eu também gosto, sabe? Da imagem, assim, e uma imagem que podia ser exposta na parede, assim. Só que eu sei que é outra coisa, né? Tipo, vira outra coisa, né? Tipo, uma coisa... A gente trabalha, tem que pensar em tudo, né? Não, é isso aí. Talvez seja um ponto até que não é tão fechado, porque eu também gosto das imagens, porque também dá outra... A gente consegue perceber a imagem de outro jeito, né? Porque nesse papel também ela fica mais escura e às vezes as linhas ficam ainda mais fininhas, a imagem fica mais enigmática, eu acho, sabe? E num outro tipo de impressão fica mais claro, assim, mais nítido. Eu gosto também. Não sei. Às vezes penso que podia apresentar das duas maneiras, assim. Sim, mas eu acho também isso que você falou do delicado, tem também essa manipulação do íntimo, né? Até pelo tema, porque tem essa questão da família que você falava, né? Você falava que era imagens, recortes de álbuns de família, mas também como álbuns de arquivo, mas talvez essa intimidade de pegar e manipular com delicadeza, aquele papel vulnerável, como você falou também. Eu acho que agora eu pensei que a palavra é fragilidade, acho que é uma coisa meio frágil. Isso, fragilidade. Fragilidade, né? Eu falei vulnerável, mas é fragilidade. Acho que é por ali, né? Mas a imagem do taco, aquela imagem que você abre, que é só o taco, eu acho que aquilo é a capa. É uma atriz, sim, né? Mas é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. É a imagem que funciona como uma coisa inaugural, né? E tem a narrativa. Então, você põe o taco, depois você já põe a imagem, os trabalhos já começam como que a surgir. É como se você estivesse mostrando uma narrativa visual sobre o aparecer da memória, o aparecer da imagem, o surgir da imagem, porque você trabalha com aquelas linhazinhas, né? Foi mais ou menos isso que eu estava olhando, né? Com esse... Agora estou trabalhando com esse negócio também. Mas muito legal. Foi essa. Mas é isso aí, acho que tá legal. Obrigada. Eu acho interessante isso da exposição desse encontro, que a gente tem várias linguagens, né? E vários meios, né? Tem a estilo, tem o desenho, tem a pintura, tem o vídeo.
mas ao mesmo tempo conversam alguns temas, né, que nem o livro da artista, tem o Cássio que fala também da memória, tem você, Isabela, que fala da memória, a Andrea fala da paisagem, da cor, eu respondo lá também com os desenhos, e eu também exploro um pouco a questão do corpo como paisagem, né, essa coisa da cor não aparece, mas tem a ver também durante o processo. Tem o trabalho do Rafael, que tem a cor também está ali bem forte, né? Tem isso que ele falava também, as questões da técnica, né? Cada um tem claro o objetivo quando já apresenta o trabalho e fala, no caso do Rafael, eu gosto que a pintura se veja assim forte, mais grossa, que inclusive pediu para ver em detalhe, justamente para sentir um pouco esse grotesco que ele fala, e talvez seja esse gesto grotesco que ele fala quando transpõe essas camadas de óleo, né? Então, é bem interessante. Eu gostei muito do trabalho de todos vocês, foi muito bacana eu ter a honra de organizar eles, pôr em disposição eles lá na galeria, foi bem bacana mesmo esse processo. Sempre é um aprendizado, né? O Rafael já tinha conversado sobre as referências, né? Alguém tem alguma outra questão, comentário? Não, eu queria perguntar do Rafael, porque ele tá escutando, será? Eu não sei, falei Rafael, mas eu não sei se ele ainda está Oi, aqui. pessoal. Tô Oi, aqui. Vocês me Rafael. ouvem? Ô, legal. Então, Não só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. não só você falar um pouquinho sobre essa questão da sonoridade. O quanto de sonoridade tem nos teus trabalhos? Porque há um movimento, né? Eu tinha Legal, curiosidade sobre isso. legal você perguntar, porque geralmente eu pinto ouvindo música, né? E eu ouço gêneros musicais que são oriundos geralmente do underground, né? Da cultura roqueira, dos subgêneros do rock. Então, acho que tem um pouco desse ruído da música que eu ouço enquanto eu trabalho, né? Já há alguns anos eu tenho trabalhado em ateliê, em um pequeno ateliê, né, de trabalho, e aí coloco o som lá e começo a pintar. Então, acho que tem uma influência, né, desse barulho, desse som, dessa música, que de certa forma ressoa naquilo que eu coloco enquanto imagem, né, naquilo que a pintura constrói enquanto uma imagem. Acho que tem um pouco disso, sim. Gente, muito obrigada. Então, tem algumas... a André está falando, perguntando para Rafael Claro. conversar sobre a cena. Então, eu experimentei. Então, meu trabalho, de modo geral, ele tem um caráter bem experimental, né? Então, tem essas influências que vêm de artista da tradição, né? Eu citei ali Da Vinci, Goya, alguns românticos como Delacroix, simbolistas como Redon, mas são influências, né? Acho que como referência tem mais a ver com a pintura daqueles caras da pintura matérica, da pintura informal, né, dos anos 50. As Combined Paintings lá do Rauschenberg também são uma referência mais direta em termos de procedimento, de maneira de trabalhar. E a cera foi parte dessa experimentação, né, com materiais não usuais da pintura e da escultura, né? Então, eu trabalhei com um pouco de cera de abelha, né, em cáustica, né, tive dificuldade para conseguir o material e para trabalhar com ele, mas essa dificuldade também é algo que traz uma potência, né, uma energia para o trabalho. E depois com aquela cera pátina, que geralmente é utilizada para envelhecimento cerâmico, ela funcionou bem quando eu comecei a misturar ela com alguns óleos vegetais, com a tinta óleo, né, mesclando um pouco de gel, enfim, experimentando com os materiais da pintura e com outras coisas que não são propriamente da pintura, para conseguir essa espécie de material mais denso, né, que vibrava, que trazia um volume mais evidente, um corpo, né, a questão do corpo, novamente, eu acho que uma matéria que tivesse um corpo maior, né, com mais volumetria, e eu queria que isso ressoasse na imagem das figuras que eu criava, né, na minha pintura. Então, como a Anne falou, né, a questão das várias camadas de tinta óleo, né, espera secar e coloca mais uma camada. Isso é próprio da técnica da pintura a óleo, né, isso que ela proporciona. E quanto mais camadas de óleo e cera eu colocava, mais denso, né, mais corpo essa imagem ganhava. Então, é um pouco disso que eu queria, né, essa textura, dessas rugosidades, dessa materialidade. Eu acho que está um pouco
aqueles caras ali de buffet, no Tapia, né? Os caras da pintura informal. Nuno Ramos é um cara que eu gosto bastante de algumas coisas que ele experimentou, né? Pintura mais materialista, né? Com materiais também não usuais, né? E eu acho que é isso. A cera ela entrou mais como uma experimentação e eu continuo nisso, né? Eu continuo experimentando com materiais que não são muito comuns, né? Criando trabalhos que, de certa maneira, ainda citam a pintura, mas que extrapolam um pouco a própria noção, né, de pintura, porque é próprio da pintura contemporânea, né? Questionar o próprio conceito, o próprio formato, né? A própria existência, né? De como a pintura existe hoje, né? Então, acho que é parte do trabalho dos pintores atuais, né? E é isso. Sim, a Maria Hilda falou que lembrou do Nuno. Não, ele acabou de falar do Nuno Ramos, né? Ah, Eu lembrei bastante. Uma vez eu vi um trabalho do Nuno, dessas de camada de pintura bem densa, mas muito densa, mas gente, cheira. Vocês não têm noção do cheiro que é, assim, a matéria é carne mesmo, né? Você tá diante de uma coisa que tá viva, assim. E lembrei bastante do Nuno. sim. Isso é importante para mim, essa coisa como eu estava falando quando eu interrompi a minha fala lá no início, noções de pele, de carne, de corpo, né? Então, autores que eu tenho lido trazem essas noções, né? E analisam essas noções do ponto de vista da fenomenologia, né? Da análise da pintura por meio da psicanálise, por meio da filosofia, enfim. São os modos de se pensar a pintura hoje, né? Escultura hoje, que ajudam na construção também do nosso, no caso do meu trabalho, né? Mas do nosso trabalho enquanto pesquisadores da arte, né? E essa noção de corpo e de carne, ela está cada vez mais presente, é isso que eu tenho tentado evidenciar cada vez mais nas pinturas mais atuais, né? Porque esse trabalho, como eu falei, ele já tem uns 5 anos, né? Ele já faz parte de um processo que eu já ultrapassei, né? Que eu já modifiquei. Isso é importante citar também. Tá? Obrigado, sim. gente. Imagina, obrigada a você. A Isabela falou que gostou muito dessa pintura, que ela acha que não tinha visto ou não lembrava. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Então, Obrigado, Isa. quero agradecer a vocês pela presença, a participação de todos, e quero convidá-los para continuarem conosco, né? Como tinha dito na abertura, a programação vai até sexta, dia 21. Hoje teremos uma mesa chamada Gestos da Arte, entre o desenho, a escrita e a escuta, às 13h45. E se vocês quiserem acessar a programação completa, vocês encontram lá no site do evento. Acho que o link, não sei se está no chat, mas é isso. As gravações também vão ficar depois disponíveis. E, novamente, muito obrigada por vocês pelo trabalho, pela presença, pela participação aqui neste evento, e esperamos que o ano que vem também consigamos participar. Isabela quer falar? Ok, pode falar, Isabela. Eu queria agradecer vocês da organização. Ano passado eu acompanhei como ouvinte. Eu queria agradecer pelo espaço. Quem sabe ano que vem ajudo vocês na organização também. Seria ideal. Seria ideal. Eu não vou participar ano que vem, porque eu vou defender, então aí eu não sei se esteja no Brasil também, mas aí as portas abertas estão para todos. E é isso, né? A ideia é que o evento se repita anualmente e que continue, que a gente só abriu um caminho e esperamos que seja para longo prazo. A Hilda colocou a programação completa ali, obrigada, Hilda. Mas é isso, gente. Então, se vocês quiserem assistir à mesa, essa é às 13h45. Então, eu não sei se vocês querem que eu ponha o link da mesa aqui, porque os links estão indo por e-mail, né? Já foi completo. Se vocês quiserem, eu copio e ponho aqui. Pode pôr quem quiser aí já deixa aberto. Deixa aberto lá. Só um minuto. E é isso, pessoal. Muito obrigada novamente. E obrigada a você, gente. Encontro. Amanhã, muito bom. Amanhã, obrigado, pessoal. Amanhã teremos também a conversa com o grupo 2, né? Outro grupo de artistas que também fazem parte dessa exposição. Então, seria ideal se vocês participarem também. Então, é isso. Tá bom.
Tá Obrigada, joia, falou. Parabéns aos Obrigada, artistas. pessoal. Muito Obrigado, bom o beijo. trabalho. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ai, foi bom, né, gente? Sim, Foi bem, podemos né? parar a gravação. Ai, Faremos a gravação. para. Espera um pouquinho. Gente, eu vou sair para comer correndo um lanchinho, uma Espera. frutinha, Não, porque tudo deve... bem. Espera que vamos parar a gravação. Eu não sei como é que para, gente. Ai, deixa eu ver Ah, aqui. espera, stop. Ai. Gente, alguém quer participar da chamada? Oi? Não.